Roberto, maior paz, ó. Gente, coloquei aqui para gravar nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês os slides sobre a formação do sistema colonial brasileiro. E é só fazendo uma observação, gente, muito interessante. O nosso livro, ele trabalha com duas perspectivas. Ele trabalha com a perspectiva ali dos povos africanos, dentro de um olhar integrando com a herança cultural africana e principalmente da formação do Brasil já no período colonial. E ainda vi um erro aqui, ó, gente, mas depois eu conserto antes de voltar para vocês. E a outra perspectiva é acerca dos grupos indígenas ou originários que estão relacionados aqui na implantação do sistema colonial. Então, dentro dessa ótica, a minha visão anteriormente era trabalhar com vocês uma conexão África-Brasil, né? Seria um projeto África-Brasil. Mas, em virtude do tempo e da necessidade, a gente vai terminar fazendo isso em uma outra oportunidade. Então, povo de Deus, vamos trabalhar um pouquinho aí da implantação do sistema colonial no Brasil. A imagem inicial do nosso livro é uma imagem referente aos 7 povos da missão, no Rio Grande do Sul, um local que foi colonizado pelos jesuítas espanhóis. Esse local foi trocado com os portugueses posteriormente, pela colônia de Santo Sacramento, né? Nós vamos estudar isso mais à frente. E a grande discussão é quando a gente fala de sistema colonial. O nosso livro ele já trabalha numa perspectiva de um olhar sobre esses povos originários, os povos que nós chamamos genericamente de indígenas, e dentro de uma perspectiva que a nossa Constituição ela resguarda os direitos desses povos, principalmente em relação à questão da terra, da formação dessas reservas indígenas, e que dá o direito para eles explorarem os seus recursos naturais existentes, bem como resguardar os seus costumes e tradições aí milenares. Só que o que é que a gente vai lembrar, gente? Com a chegada dos portugueses, nós temos uma desarticulação desse modo de viver, esse modo de sentir, de se organizar dentro da sociedade, provocado pelos europeus. E aí nós vamos ver que existe um choque aqui de perspectivas. O português está dentro de uma perspectiva mais mercantilista, capitalista, e esses grupos indígenas, eles olham para a natureza como sendo a fonte de toda a sua riqueza e também o local habitado por seus deuses, né, onde eles veneram seus deuses. Então, a natureza seria algo muito preciosa para eles, porque de lá eles tiravam todo o seu sustento e a presença dos deuses estavam ali em todos os elementos da natureza. Então, lembrar que quando a gente olha para esses povos, nós não fizemos uma discussão agora sobre África, africanidade, a diversidade de povos, línguas, culturas. E quando nós olhamos para esses povos originários, a tendência que nós temos também é pensar esses povos como únicos, povos que só têm uma cultura que é homogênea, que todos os grupos são iguais. E nós sabemos que isso não funciona dessa forma. E isso foi uma artimanha também construída, sobretudo, por esses colonizadores. Quando chegaram aqui, nesse processo de aculturação, vamos dizer assim, de dominação que foram estabelecendo, esses elementos, eles pouco quiseram saber dos costumes, da cultura, dos hábitos desses povos que já habitavam o Brasil. Nós vamos ter uma exceção ali, já a partir da chegada dos jesuítas, por exemplo, com o José de Anchieta, que vai fazer todo um estudo sobre a língua tupi-guarani, né, com a tentativa de criar uma língua também escrita em sinais, que não existia. A língua era apenas a língua baseada na tradição, né, dos povos que eram muito diversificados, com povos com línguas diferentes, costumes diferentes, algumas ramificações que se aproximavam e outras que se distanciavam. Então, quando os jesuítas vêm para cá, você tem essa proximidade, mas sempre é tratado de uma forma como se a cultura europeia fosse superior. A ideia é aculturar, é fazer com que
esses grupos consumam a cultura dos europeus, eles sejam batizados, eles deixem de andar nus, eles passem a ter hábitos europeus, andar vestido. Então, isso é todo um trabalho que é feito através da catequização, da imposição de uma religião sobre eles, a religião católica, onde eles deveriam abandonar suas divindades. E aí nós vamos lembrar, por exemplo, da carta do meu parente lá, do Pero Vaz de Caminha. Gente, a Carta do Caminha é a certidão de nascimento do Brasil. Nela já dá uma visão de como é o Brasil em relação à questão dos grupos originários, desses grupos indígenas que habitam aqui, e as possibilidades que os portugueses tinham para dominar esses povos. O que é que o Pero Vaz de Caminha ele diz lá? Ele diz assim, olha, essas terras, elas são terras onde as riquezas são infindas, não encontramos ouro, prata, metais em grande escala, mas aqui existe, plantando aqui tudo dá. Esses grupos, a meu ver, não têm uma religião, não professam nenhuma religião, eles são dóceis, são fáceis de serem dominados. Então, veja só. Então, estou trazendo para vocês essa discussão, porque somente com a Constituição de 88 é que você tem realmente um olhar para o indígena em relação aos seus direitos, como direitos inalienáveis, direitos que eles podem dispor sobre as terras, sobre as riquezas, algo que foi muito renegado historicamente. E aí nós lembramos de toda a visão que foi construída sobre esses grupos indígenas, uma tentativa de vê-los como únicos, né? Povos homogêneos que tinham uma cultura só, que nós sabemos que não era assim, né? Existiam guerras tribais, existiam rituais antropofágicos. Você tem o caso de um alemão que veio para o Brasil, ele foi capturado por grupos tupinambás e ele quase morre num ritual antropofágico, né? Então, o canibalismo também era comum. E, gente, até hoje nós temos tribos indígenas que habitam a Amazônia que não têm contato com o homem branco, né? Então, às vezes, essa tentativa de homogeneizar, de ver de apenas uma forma, é também uma visão estereotipada. Não sei se vocês viram, no carnaval do ano passado, se eu não me engano, uma atriz, ela se vestiu de indígena e criou uma grande polêmica, as pessoas dizendo que ela estava se apropriando da cultura indígena de uma forma negativa. Não sei se vocês já viram polêmicas acerca do carnaval, das fantasias indígenas e todas as representações que são criadas sobre isso. Nós tivemos agora um clipe, né, de uma cantora, a Camila Cabello, que um dos seus dançarinos ele foi pintado, né, de marrom ali para simbolizar a questão das diversas etnias, grupos diferentes, e trouxe toda uma polêmica, né, acerca disso. Então, assim, são coisas ainda que estão muito recentes. Na década de 80, final dos anos 80, início dos anos 90, nós tivemos um deputado que foi eleito, o Juruna, um chefe cacique. Gente, ele era muito ironizado pela mídia e ele representou o início desse processo de busca de reconhecimento de direitos, de cidadania, que essas populações por muito tempo foi negada a elas dentro da sociedade brasileira, né? Você tem uma mudança ali com o romantismo no século XIX, a partir daquela ideia que o índio era bom, não é? Que deveria ser salvo. Isso trouxe toda uma mudança numa perspectiva do olhar sobre o indígena no Brasil. Então, os dois grupos assim majoritários, os troncos familiares que nós temos, é o tronco dos tupis e do Macro-G. No nosso livro, nós temos aí uma dimensão dessa diversidade de povos que nós temos aqui oriundos desses dois grandes troncos que se ramificam. Então, falando um pouquinho da influência cultural dos povos indígenas, você tem os aspectos relacionados à materialidade, à arquitetura, né, com a fabricação das ocas, a culinária, o vocabulário, hábitos culturais. Então, desde o uso de alimentos como a mandioca, comer aquele velho cuscuz, é um hábito indígena, o guaraná.
você utilizar rede de dormir. Gente, não tem mais nada indígena do que você usar uma rede de dormir. Você tem vocabulário, nosso vocabulário é muito rico, ó, Morumbi, Piauí, Curitiba, Tietê, viu? Tudo isso remete diretamente à cultura indígena, trabalhos com cerâmica, a farinha de mandioca, de fubá. Isso tudo faz a gente lembrar da cultura indígena, além da questão do banho diário, da higiene, que isso era um contraste em relação aos europeus, né? Isso terminou se tornando um hábito nosso. Então, ficar de cócoras é um hábito extremamente indígena, gente. Então, nós temos aqui várias questões importantes que nós derivamos da cultura indígena, que está presente na nossa cultura, como eu falei também da cultura africana, desses elementos que estão postos para nós dentro da nossa formação cultural. Então, os portugueses, quando eles chegam aqui na América, é criado, veja aqui que essa pintura do Vitor Meirelles, esse quadro, a primeira missa no Brasil, ela é do século XIX, é esse momento de uma visão idealizada, romantizada acerca dos indígenas, né, que estão todos aí atentos, assistindo à celebração da primeira missa no Brasil, né? Então você tem toda uma questão muito importante relacionada à questão da religiosidade, principalmente que vocês vão lembrar, dentro do processo de colonização do Brasil, uma das grandes questões é a questão relacionada à Contra-Reforma. Quem é que vai ser o responsável por essa disseminação dessas ideias da religiosidade, do catolicismo? São os jesuítas, através do seu trabalho de catequese desses grupos indígenas que aqui estão, né? E aí você tem ali a partir, foi 1534 que a Companhia de Jesus é fundada por Inácio de Loyola, na Espanha, e depois ganha o mundo. E aqui no Brasil, os primeiros jesuítas que nós vamos ter, Manuel da Nóbrega, que vem aqui com o primeiro governador geral a partir de 1548, depois José de Anchieta, que tem um trabalho formidável na tentativa de criar uma escrita para o povo tupi-guarani, que aqui é uma das grandes questões, que a visão que esses europeus têm sobre esses grupos originários é que eles são inferiores por quê? Porque nenhuma cultura escrita eles têm, são sociedades ágrafas, que nós chamamos. Então você tem toda essa ideia, e a ideia perpassava por uma justificativa ideológica de quê, gente? De salvar essa gente, esses inocentes, né? Através de quê? Da religião, da catequização, de você fazer o batismo, colocar um nome português, ensinar os hábitos de andar vestido, por exemplo, o comportamento, a escrita, a língua portuguesa. Isso tudo nós chamamos de aculturação. Não esqueçam, gente. Foi de forma violenta? Foi. Através da cruz e da espada. Nosso processo ele foi violento. Você tem momentos de relações amistosas, mas também tem momentos de violência. Nem todos os grupos indígenas originários seguiam essa lógica de formação de aldeamentos, onde eles recebiam todas essas lições de catequese dos portugueses, não. Então, gente, trabalhando especificamente, falamos um pouquinho aí dessa cultura desses povos originários, é muito interessante a gente sempre lembrar, porque nossas origens estão aí, nós somos um povo extremamente miscigenado, misturado. Então, nesses primeiros 30 anos da nossa colonização, eu não vou entrar aqui naquele mérito da discussão que nós já fizemos, né, anteriormente. Qual foi a discussão que nós fizemos? 1500, a chegada dos portugueses, 1492, a chegada dos espanhóis, é um contexto da expansão marítima, né? Já fizemos toda essa discussão acerca das navegações, o que estava em jogo ali nas disputas entre Portugal e Espanha, fizemos isso anteriormente. Então, nesses 30 primeiros anos, gente, nós chamamos de período pré-colonial. O que é o período pré-colonial? Um período que antecede a colonização, antes da colonização. Então, um período que o Brasil ficou meio que abandonado. Os portugueses não encontraram o que eles tanto desejavam aqui. O que é que eles tanto desejavam aqui, gente?
Minérios? Isso, minérios, ouro e prata, era isso que eles vieram explorar aqui. Então, quando eles chegam aqui, eles não encontram essas jazidas, essas minas de ouro, como existia na região das minas de Potosí, lá na Bolívia, né, que depois vai ser descoberta a partir de 1530, e aí você tem toda uma migração de povos para essa região. Então, nesses 30 primeiros anos, o que é que Portugal vai fazer? Ele ainda tinha um comércio lucrativo com as Índias Orientais, aí vocês vão lembrar, o comércio de especiarias ainda era muito forte, e por isso revela um certo abandono das terras brasileiras. Então, o que é que os portugueses vão fazer? Vão criar expedições exploradoras, guarda-costeiras, colonizadoras, para tentar ver quais são as potencialidades que o Brasil tem, exploradoras, ver que potencialidades, que riquezas tem, fazer o reconhecimento dessa terra. Depois, guarda-costeiras, proteger o litoral brasileiro contra essas invasões, incursões estrangeiras. Gente, no litoral brasileiro era muito frequentado, por exemplo, pelos franceses, pelos holandeses depois, pelos ingleses. Então, nós temos muitos conflitos dos portugueses, principalmente com os franceses. Os franceses vão invadir o Brasil 2 vezes. Nós vamos ver isso posteriormente, né? E as expedições colonizadoras. Por que as expedições guarda-costeiras elas fracassavam? Porque o nosso litoral é um litoral extenso, gente. Não tinha como proteger todo esse litoral contra essas invasões estrangeiras. E a partir de 1530, nós temos uma mudança nesse processo colonizador a partir das expedições colonizadoras. Gente, qual era a grande questão aqui? Ou Portugal estabelecia a posse das terras brasileiras, ou ele poderia perder essas terras. Lembrem-se que está em disputa o novo mundo aqui entre Espanha e Portugal, mas você tem os outros países dizendo, olha, quem disse, foi Deus que disse que o mundo tem que ser dividido entre portugueses e espanhóis, quem disse isso? Então, existe toda uma disputa aí de territórios e existia essa questão do utipossidetes, o uso de acordo com a posse. Se você tem uma determinada terra e você não estabelecer a posse, você pode perder esse território se outro povo for lá e invadir e ocupar esse território. Então, a partir de 1530, isso começa a se modificar com o governo do Martim Afonso de Souza, que eu vou já falar para vocês acerca dele. Então, durante o período pré-colonial, gente, nós vamos ter a exploração da nossa primeira economia. Como eu disse para vocês, o comércio com as Índias, ele entra em segundo plano, você não tem aqui a ausência de metais preciosos em larga escala, que era a grande questão que eles tinham. A partir de 1530, esse comércio com as Índias entra em decadência das especiarias, e aí existe a necessidade de explorar o Brasil e retirar alguma riqueza do Brasil. E aí é escolhida a madeira do pau-brasil para ser retirada do nosso país como forma de retirar uma riqueza, né? Algo que pudesse ser lucrativo. Gente, os portugueses já conheciam o pau-brasil, essa madeira eles já exploravam na Ásia, era uma madeira bastante apreciada, cara, valiosa, e eles também retiravam a tinta para tingir tecidos, né, para tinturar tecidos. Então você tem essa característica do pau-brasil que estava na região da Mata Atlântica. Gente, hoje nós temos menos de 10% da Mata Atlântica. Humberto, onde é a Mata Atlântica? A região que vai aqui, mais ou menos da região sudeste até o Rio Grande do Norte. Toda essa faixa de terra seria uma faixa de terra onde você tinha a Mata Atlântica, que era a área de vegetação natural que foi dizimada, devastada ao longo dos séculos. Gente, não vão cair na pegadinha e pensar que o pau-brasil só foi explorado aqui no período pré-colonial, não. Ele continua sendo explorado aí muito até o século XX, não mais como economia principal, primordial, mas continua toda a devastação, até porque o início da colonização portuguesa
Onde é que os portugueses eles vão se localizar? No litoral, né? Tem até um membro da igreja que vai dizer o seguinte: olha, os portugueses se movimentam igual ao caranguejos, sempre no litoral, né? Sem entrar para dentro do continente. Nós vamos ver essa discussão mais à frente. Então, era uma atividade de caráter predatório, onde esses grupos indígenas exploravam a madeira, derrubavam as árvores, levavam para as feitorias, e lá nas feitorias eram armazenadas essas toras de pau-brasil e mandadas para Portugal, para a Europa, para que fossem beneficiadas e transformadas em móveis, em camas, em guarda-roupas, escrivaninhas, e voltassem para o Brasil como forma de produtos manufaturados. Quem é que está sendo utilizado nessa atividade? São os índios. Existe a prática do escambo. O que é o escambo? Gente, essa palavra significa troca. Os índios trabalhavam na exploração do pau-brasil e recebiam bugigangas, muitas vezes coisas sem muito valor. Recebiam espelhos, pentes, machados, facões, né? Eram ferramentas de trabalho, eles recebiam como forma de pagamento, né? Tem até uma crítica muito grande acerca disso, que depois que esses grupos indígenas passaram a ter contato com essas ferramentas melhor elaboradas que vinham da Europa, a dizimação dessa floresta passou a ser algo mais frequente e mais intenso. Então, nosso litoral era sempre alvo de incursões estrangeiras, franceses, espanhóis. Gente, aqui em 1532, é até um momento interessante, em 1532 foram apreendidas cargas avaliadas em 300 toneladas de pau-brasil. Imagina isso, naquele momento, século XVI, 300 toneladas você retirar da floresta para o Brasil para comercializar. Até hoje nós temos aí um intenso comércio, gente, de madeira oriunda de florestas, né? Principalmente da Amazônia, devastação, onde não há nenhum cuidado. Você tem empresas que já trabalham com reflorestamento, mas ainda são poucas. Você tem muitas empresas ainda vivendo dessa forma de exploração predatória. Então, nós temos aqui uma participação decisiva também dos jesuítas, como eu falei para vocês, uma ação evangelizadora que tem esse aspecto de civilizar essa gente, principalmente, vocês podem ver o termo que é muito utilizado, é chamado de aculturação. Hoje também se utiliza o termo de apropriação. Então, a imposição cultural, como eu disse para vocês, uma colonização baseada na cruz e na espada, né, gente? Então, você também tem os jesuítas entrando em proteção de grupos indígenas contra ataques dos bandeirantes. Posteriormente, nós vamos ver os jesuítas criando os chamados aldeamentos, que eram locais específicos onde ocorriam a catequese e onde esses índios começavam a aprender os hábitos dos brancos, né? Desde saber ler, escrever, se comportar, andar vestido, a professar religião, tudo isso era ensinado. Então, o índio era aculturado. Então, os jesuítas foram importantes e muitas vezes os bandeirantes atacavam esses aldeamentos porque era mais fácil você capturar esse indígena que era considerado gentil, né? O gentil, o indígena que já está aculturado, e não o índio brabo, né? O índio ainda selvagem. Então, você tem toda essa perspectiva e aí você tem muitos conflitos aqui, e onde esses jesuítas ficam do lado dos indígenas e depois vão receber o apoio da coroa portuguesa. Lembrem-se dessa estrutura aqui, gente. Pacto colonial, o Brasil é uma colônia, Portugal é metrópole. O que é que acontece? Você tem o Brasil enviando, enquanto colônia, matérias-primas, no caso aqui o pau-brasil, e consumindo o que? Os produtos manufaturados. Essa relação é uma relação monopolista, está dentro das práticas mercantilistas, não esqueçam disso. Gente, isso aqui é uma das coisas que mais aparecem em vestibulares, em prova do Enem, a estrutura do sistema colonial. É por isso que o nosso conteúdo ele se chama
a montagem do sistema colonial brasileiro. Ele é montado a partir desse sistema aqui, do pacto colonial. O que é o pacto colonial? É uma prática mercantilista que diz o seguinte: a colônia só pode comercializar com a metrópole. Gente, aqui tem uma questão assim, muito interessante que vocês podem lembrar e podem associar e não esquecer mais dessa estrutura. Lembrem-se, na colônia deve haver apenas o quê? Circulação. Circulação de quê? Dos produtos que vêm da metrópole. E por que isso, gente? Não deve haver a produção, porque se houver produção, vai concorrer com os produtos que vêm da metrópole. Então, as relações monopolistas, elas geram o quê? Altos lucros. Nós chamamos isso aqui também de exclusivismo comercial. Certinho? Não esqueçam dessa estrutura, nós já trabalhamos as práticas mercantilistas. É só para a gente lembrar um pouquinho aí dessa estrutura. Povo de Deus, e as motivações para a colonização? Como eu disse para vocês, a partir de 1530 era necessário efetivar a posse, senão o Brasil poderia ser invadido aí por piratas, corsários. Vocês sabem qual a diferença entre os piratas e os corsários, povo de Deus? Pirata é aquele explorador independente, o corsário é aquele que está a serviço de alguém, ele é contratado por alguém. Então o Brasil era muito alvo de pirataria desses corsários durante o século XVI. Gente, tem cada documentário muito interessante. Às vezes as pessoas falam, e se, né? E se o Brasil tivesse sido colonizado pelos holandeses e não pelos portugueses, ou pelos franceses, ou pelos ingleses? Teria sido diferente? Gente, na história a gente não trabalha o se, mas o processo de exploração provavelmente teria sido o mesmo, né? De matança, de domínio das populações. Isso não há como a gente prever, porque todos vinham com essa sede de riquezas. Então, o declínio do comércio no comércio oriental das Índias sobre as especiarias fez com que os portugueses viessem para cá, juntamente com a descoberta de ouro e prata na América Espanhola. Então, você tem aqui um interessante, gente, dentro da nossa estrutura, as primeiras terras que foram doadas no Brasil foram as terras doadas a um nobre chamado Fernando de Noronha, né? Que tomou posse de determinadas terras ainda em 1504. E aí, posteriormente, nós vamos ver que quem marca esse processo de colonização é a fundação de São Vicente, que vamos ver depois, né? Que São Vicente foi fundada pelo Martim Afonso de Souza e assim inicia a nossa colonização. Gente, está faltando, acho que eu peguei o slide que está faltando algumas imagens, mas tudo bem, eu não vou mudar agora não, vamos seguindo aqui, depois eu coloco ele atualizado, agora que eu percebi que tinha uma imagem ali, ela não apareceu. Então, para esse processo de colonização, nós vamos lembrar aqui que Dom João III, que era o rei de Portugal, ele não tinha recursos para investir nesse processo de colonização do Brasil. Isso era uma grande discussão, gente, desde o momento da chegada dos portugueses em 1500, né? Eles não tinham recursos para estabelecer a colonização. E aí, como é que foi feito esse nosso processo colonizador? A partir da participação de terceiros, que são ricos fidalgos portugueses, que recebiam territórios dentro do Brasil, no caso, recebiam terras, lotes de terras que eram chamadas de sesmarias, e recebiam também as capitanias hereditárias. Tem até uma discussão muito legal, né, gente? Que a partir do momento que você tem a distribuição de sesmarias e de capitanias, que inicia as desigualdades dentro do Brasil em termos fundiários, da posse da terra. Porque quem era o que recebia sesmarias? Eram os ricos fidalgos portugueses. Sesmaria era um lote de terra. Os primeiros lotes de terra começaram a ser distribuídos ainda pelo Martim Afonso de Souza, quando ele chega aqui em dezembro de 1530. Ele começa uma perspectiva de estimular a vinda de pessoas para o Brasil. Aí vocês vão lembrar, gente, que tem uma grande discussão, que nós já até fizemos, do imaginário, de tudo que está por trás, acerca da colonização, que o Brasil
pula de um imaginário que era um local, que era um paraíso terrestre, para um verdadeiro inferno, um local onde você pagar os seus pecados, é um local onde você seria um verdadeiro purgatório, né? Porque esses portugueses que vêm para cá, eles vêm numa perspectiva de enriquecer e voltar rapidamente para Portugal. Eles não querem passar aqui muitos anos, eles não querem se estabelecer. Por isso que a nossa colonização é colonização de exploração. Então, os portugueses eles já tinham experiência no sistema de capitanias, de transferir a posse das terras para terceiros, para que eles pudessem desenvolver o projeto colonizador, assegurando o monopólio para a coroa portuguesa. Então, eles já tinham experiência ali nas ilhas de Madeira, Cabo Verde, Açores, que eram ilhas colonizadas pelos portugueses, eles já tinham essa experiência. Então, as primeiras capitanias, a capitania de Tristão de Teixeira, né, da ilha de Madeira, que vai receber determinadas partes de terra aí no litoral africano, né, que seria essa possibilidade de estabelecer uma colonização a partir dessas parcerias que eram estabelecidas. Então, Portugal já tinha experiência no sistema de capitanias hereditárias e depois nós vamos ver, gente, que também já tinha experiência na plantação da cana-de-açúcar. Quando a cana-de-açúcar veio para o Brasil, os portugueses eles já tinham experiência no cultivo da cana-de-açúcar. Então, Martim Afonso de Souza vem para cá em 1530, ele passa a distribuir essas sesmarias. Sesmarias, gente, eram lotes de terra direcionados às pessoas que quisessem se estabelecer aqui no Brasil. Isso já era uma prática comum em Portugal desde 1375, lá na Revolução de Avis, estão lembrando? Foi uma das questões que o rei de Portugal estabeleceu para, digamos assim, agradar os seus aliados na Revolução de Avis. Então, tinha por intenção também estabelecer a posse, trazer pessoas para evitar que esses invasores, esses contrabandistas, ficassem com as terras brasileiras. Então, a Vila de São Vicente foi a primeira, em 1532. Nós vamos ver que depois, dentro da Vila de São Vicente, é fundado já lá no governo de Tomé de Souza, o Colégio São Paulo, que vai dar origem ao atual estado de São Paulo. Isso já no governo geral, viu, gente? Aqui ainda não é o sistema de capitanias, que é o Martim Afonso de Souza. Então, o Brasil, de 1534 a 1548, foi organizado em capitanias hereditárias. Eram 15 lotes de capitanias destinadas aí a 12 pessoas. Humberto, por que são 15 capitanias e 12 pessoas? Porque 3 donatários ficaram cada um com 2 capitanias. Inclusive o Martim Afonso de Souza, né? Ficou com 2 capitanias. Então, essas capitanias, esses donatários, membros da pequena nobreza, começaram a vir para o Brasil tomar posse. Alguns não chegaram nem a tomar posse das terras brasileiras. Isso também é uma das causas da decadência desse sistema, do fracasso do sistema das capitanias hereditárias, porque muitos donatários sequer vieram para o Brasil. E aí nós temos aqui o mapa tradicional. Um dos primeiros a fazer esses estudos foi um historiador chamado Francisco Van Hagen, que fez essa divisão de forma longitudinal, né, dessas capitanias. Hoje já existem contestações acerca desse modelo, que o Brasil teria se dividido nessas 15 capitanias aqui dessa forma. Hoje nós temos um modelo de capitanias hereditárias mais próximo a esse mapa aqui que está do lado direito, ó, onde essas primeiras capitanias eram capitanias que vinham nessa perspectiva paralela ao meridiano de Tordesilhas, né? A capitania do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, viriam nessa perspectiva. A partir da capitania de Itamaracá e Pernambuco, aí sim você tem essa perspectiva horizontal dessas capitanias. Isso aqui foi proposto a partir de estudos, viu, gente? Não foi tirado do nada, não. O Francisco Van Hagen, ele cria essa denominação tradicional e depois aqui você tem um cara chamado Jorge Pimentel de Sintra. Ele é um dos estudiosos que pegou documentos primários e disse, olha, o sistema de capitanias ele não segue esse modelo tradicional. E aí nós temos o quê, gente? 2 documentos estabeleciam e eram importantíssimos
para a posse dessas terras, a carta de doação e a carta de foral. Doação nós já temos aqui, estabelece a posse dessas terras de forma hereditária para quem recebeu a terra, o documento, e o foral era um documento de origem medieval que estabelecia os direitos e os deveres dos donatários. Direito é o que, gente? É aquilo que ele pode fazer. Dever é aquilo que ele é obrigado a fazer. E aí nós temos, dentro desse sistema que predominou de 1534 até 1548, o sistema das capitanias hereditárias, ele foi extinto em 1548, gente, na lei, mas ele continuou a coexistir com o sistema dos governos gerais. As capitanias hereditárias, elas só foram extintas de forma definitiva lá no governo do Marquês de Pombal. Então, lembrando que eu falei do período pombalino, não é? Nas aulas anteriores. Então, os direitos, ele poderia criar vilas, distribuir sesmarias, exercer a plena autoridade, escravizar os índios. Então, esses são alguns direitos. E os deveres? Resguardar 10% de todos os lucros que eles obtivessem da terra, 20% aí dos metais preciosos e das pedras que fossem encontradas deveriam ser repassadas para a coroa portuguesa e deveriam estabelecer o monopólio da extração do pau-brasil. Aqui nós temos um nomezinho específico, viu? É estanco. Estanco é o monopólio da extração do pau-brasil. Eles deveriam assegurar o estanco, que é esse monopólio. Gente, o governo geral. O nosso livro, ele só vai até o primeiro governo geral, que é o governo do Tomé de Souza, que inicia em 1548 com esse regimento real de Almerim, que foi estabelecido na cidade de Almerim, Portugal, que dizia o seguinte: o governo geral ele tem por objetivo centralizar a administração das capitanias. Por quê, gente? Porque a capitania tinha um modelo descentralizado. O governo geral cria um modelo centralizador. Como assim, Humberto? Agora vem uma pessoa indicada pelo rei de Portugal, que é o governador geral, que vai estabelecer aqui as regras. Então, quem vai mandar agora não é mais o capitão donatário, mas sim o governador geral. Então, nós temos aqui a limitação da autonomia dos donatários, vai centralizar a administração, garantir a segurança dos colonos, vai zelar pela ocupação estratégica do território, estimular a ocupação de outras áreas, vai harmonizar essas relações entre os colonos e os indígenas que estavam sendo conflituosas. E aí nós temos as atribuições do governo geral, né? Promover aliança com determinadas tribos, mas também era favorável a estimular a chamada guerra justa. Conceder vilarejos aos índios que se submetessem à catequese, formando as chamadas aldeias, né, os aldeamentos. Nós temos também a construção naval, garantir o monopólio da exploração do pau-brasil, explorar o sertão, é a chamada interiorização, que esse projeto só ganha força no século XVII. Nós vamos ver isso com os chamados bandeirantes. Então, você tem aqui algumas características desse processo. Gente, nosso horário finalizou. Nós vamos ficar aqui até o governo do Tomé de Souza, que é a estrutura, que eram os auxiliares que vinham com esses governadores gerais. O provedor-mor, ouvidor-mor, que cada um tinha uma função, eram auxiliares do governador geral. Então, na época, a sede do governo geral era em Salvador, né? Vamos dizer aqui, a primeira capital do Brasil, né? Então, o provedor-mor ficava responsável pelas finanças, pelos impostos, o ouvidor-mor, ouvidoria, justiça, e o capitão-mor, segurança. Povo de Deus, dá uma olhada no governo de Tomé de Souza. O nosso livro ele só vai até aqui, fala do Tomé de Souza, e amanhã na revisão eu posso voltar um pouquinho sobre essas questões que eu já até mencionei para vocês aqui com a chegada dos jesuítas e falar um pouquinho das capitanias também, viu? O porquê que apenas 2 capitanias tiveram sucesso e as outras fracassaram, quais as motivações para isso. Povo de Deus, em pé, amanhã de tarde a gente se vê, vamos fazer